Muito bem, nós avança para mais um momento de conversa no nosso programa de hoje. Nós recebemos o sociólogo Vladimir Ferreira para nos falar sobre essa data, 13 de janeiro, que está celebrado Dia da Democracia e Liberdade. E nos ali para também falar sobre a importância dessa data para Cabo Verde. Doutor Vladimir, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Num contexto assim, não queria fazer falar sobre a importância dessa transição que não passa a ser um país democrático. Sim, obrigado pela oportunidade de estar ali na show da manhã. Portanto, 3 de janeiro ele é uma data que culmina um processo, né? Se nós olharmos historicamente, antes de 89 não tinha mundo dividido em 2 blocos, né? Países capitalistas e países socialistas, né? No 89, com a queda do Muro de Berlim, inicia na altura um processo de desmonoramento do bloco socialista, na altura que era liderado pela União Soviética, né? E Cabo Verde, portanto, o regime da altura, mesmo não assumindo isso oficialmente, era um regime que tinha características muito mais próximo do bloco socialista. Daí que esse processo de desmonoramento do bloco socialista faz com que houvesse um reajuste nos países e faz com que também o modelo capitalista passasse a ser o modelo dominante. Nos países capitalistas, que era liderado pelos Estados Unidos e ainda vigorava sistema de multipartidarismo. A maior parte de países do bloco capitalista eram países cujo regime de organização política, se posso assim dizer, tinha essa característica lá. Portanto, Cabo Verde, o que Cabo Verde faz em 1991, com a realização de primeiras eleições multipartidárias, foi um processo de alinhamento àquilo que passa a ser, na altura, o modelo dominante. Né? Portanto, todos os países, na altura, quando digo tudo, uma grande maioria, fazem um processo de reajuste de aquilo que passa a se chamar como um processo de abertura à democracia, não é? Portanto, Cabo Verde apenas entre aspas, né, cumpre aquilo que era uma tendência da época e que, portanto, tem uma determinação muito mais ampla, né? E qual que foi o papel de movimentações sociais que teve, ou de políticos assim, à volta para hoje no Stalita celebra essa data? Talvez um político muito destacava nesse processo ali é a figura de Renato Cardoso. Talvez ele foi pessoa que, porque repare, todo esse processo de transformação, e foi uma transformação com alguma profundidade, por falar assim, tem atores e tem mártires, né? Se não pensa no que foi Amílcar Cabral para derruba regime colonial, e o que até representa e o que transforma depois no mártir, não tem também nesse processo de abertura democrática a figura de Renato Cardoso para mim talvez é a figura mais relevante, também por ter sido mártir de um processo que depois bem culmina na abertura democrática, né? É claro que depois dele não teve lideranças da MPD que bem emerge, né? Primeiro o primeiro-ministro, passa a expressão, eleito na 3 de janeiro, Carlos Veiga, que foi eleito com maioria qualificada. Portanto, a população de Cabo Verde na altura, a grande maioria, não é? Devo dizer, acredita nessa nova largada, nessa mudança de paradigma e na possibilidade de construir em Cabo Verde melhor. Então, parece que a maior parte da população na altura acredita nisso, confia nisso e sufraga uma nova escolha. Muito bem. Não está querendo falar um bocadinho sobre o impacto disto dentro da nossa vida própria, de modo que a chegada da democracia influencia, impacta na nossa vida a nível educativo, a nível outros níveis também, assim, que não pode avaliar. Quer dizer, ali já varia na minha ver em função de cada segmento. De cada segmento dentro da sociedade. Se não pensa com a abertura democrática, é claro que muitas vezes, do meu ponto de vista, não está foca muito mais nesse aspecto formal
e acaba fazendo esquecer um bocadinho aspectos mais de fundo que aspectos de transformação econômica, né? Qual que foi a grande transformação do ponto de vista econômico pós-91? Foi aquele processo de privatização de um conjunto de empresas públicas, não é? Aí se não pensa na ganhadores, na minha ponto de vista, primeiro ganhadores desse processo foi a elite empresarial que bem conseguia poder de que as grandes empresas e grandes áreas econômicas que estavam na mão do Estado. E tudo que ela te traz um impacto. Não estava até, só para ainda formular a pergunta melhor, para não saber mais que influencia a nível tanto de educação, a nível de saúde e não só também a nível de direitos humanos dentro de nossa terra. A pergunta completa seria isso. Sim. Ele é uma pergunta interessante porque, do ponto de vista, não tem ganhos e perdas, não é? O que é em termos de ganhos? Se não pensa em termos de ganhos, não tem um alargamento da estrutura do parque escolar, das estruturas de saúde em todo o país, não é? Tem claramente ali um alargamento. O que quer dizer que acesso torna mais fácil, mais perto de pessoa. Hoje em dia, uma criança nasce na qualquer comunidade, por mais pequena que aquela comunidade seja, e tem uma escola básica perto, e tem um jardim infantil perto. Mas tomando de exemplo o sistema de ensino, é verdade que o sistema de ensino alarga, cresce. Agora, talvez o que não ganha em quantidade, não perde talvez em qualidade. Porque basta não repare que professores atualmente está com um pauta reivindicativo bastante forte. E basta não pensa qual era o prestígio social, a capacidade de compra, condição financeira, capacidade intelectual mesmo, de o que era um docente, um professor de 1990 e do que é um professor hoje, não é? Hoje a classe docente é bastante precarizado, salário de um docente de ensino básico, de secundário, perde competitividade em relação a muitas outras profissões, não é? Por isso que tem uma grande reivindicação na classe. Portanto, nosso ensino massifica em quantidade, mas não tem desafios de qualidade. Que ele é para exemplo de educação, mas não poderia dar exemplo de saúde também. Se uno pensa de 91 para trás, o sistema de saúde público era dominante. E tinha-se dificuldades, sim, mas ele era para todos. Atualmente, com a proliferação pós-91 de privatização do sistema de saúde, cada vez mais um bom sistema de saúde é acessível a quem que pode pagar, não é? Portanto, saúde transforma numa mercadoria, num bem em que ele é mais acessível a quem tem mais meio, não é? Isso é um risco para a coesão nacional, porque pode periga a qualidade do serviço público de saúde. E que mudança que não pode hoje ser significativo a nível de trabalho e condições laborais? Já uma ponta ali sobre o professor, mas queria para fazer a nível geral. Que ganhos que não teve a partir daí? Nem haver, não pode analisar essa questão a partir do movimento sindical. Anteriormente, antes de 1991, antes de primeira eleição, não tinha uma cultura sindical muito mais forte. A UNTCC era a única central sindical, não tinha uma central sindical forte, e sindicato fazia parte da estrutura do Estado, não é? Tinha um sindicalismo muito forte. Portanto, a consciência do trabalhador, a estrutura que organizava a vida laboral, nesse caso, os sindicatos, tinham um peso muito maior. Atualmente não tem dois sindicatos, duas estruturas centrais sindicais. Quadro laboral atual, mas que ele também é com questão só de Cabo Verde, é uma questão mais ampla. Atualmente, quadro laboral é de maior precarização, ou seja, se geração de minhas pais entrava num emprego e está fazendo todo um percurso toda a vida numa única instituição, portanto, um emprego era emprego para toda a vida, atualmente não. Portanto, também porque, lá está,
te acompanha o próprio sistema de ensino. Também, hoje em dia, um jovem está passando mais tempo no sistema de ensino, está saindo mais tarde. Agora, se inserção no mundo laboral também é mais lento. Hoje em dia, cada vez mais, talvez um jovem começa primeiro fazendo um estágio não remunerado, depois para um estágio remunerado, depois um contrato a prazo, até ganha alguma estabilidade laboral. Mas isso que também do tudo do acesso, que não tem mais show, tem mais pessoas também que tem como no trabalho, disponível para trabalho, tudo isto que te influencia? Com certeza que sim, com certeza que sim. Mas isso tem a ver com o quê? Se nossa dinâmica econômica, nosso setor empresarial está realmente adaptado àquilo que é nossa estrutura demográfica, né? Ou seja, quantidade de novos jovens que está surge, quantidade de crianças que está nasce, se nossa economia é capaz de gerar riqueza a ponto de produzir emprego digno para a nova geração, né? Aí, talvez, a grande dificuldade que não tem, se não pensa nesse momento, nossa estrutura em termos de atividade econômica, não estou a dizer o quê? Primeiro atividade é turismo, depois entra outros serviços e talvez um pouco mais para baixo, setor primário, pesca, agricultura. Turismo é um setor que tem uma grande capacidade de empregabilidade e tem impacto sobre vários outros setores de atividade, mas ele é um setor que gera baixos salários. Portanto, ele é uma atividade que empodera efetivamente a classe trabalhadora, porque ele é sobretudo gerador de salários baixos, não é? Basta não pensar no grosso de pessoas de outras ilhas que vivem na sala, qual é a média de salário. Embora lá está, por exemplo, mas também ilhas de Sal e Boa Vista e que as ilhas com menos desemprego. Portanto, tem ganhos e perdas, não é? Talvez por isso traduz também numa forte imigração, porque lá está, na estrutura demográfica e na estrutura econômica, pode que se bate bem, não é? Turismo gera emprego, mas gera emprego de baixo rendimento, daí talvez as pessoas acabam para emigrar de uma forma ou de outra também. E Mário, que não pode falar, e horas que não está fazendo, deixa eu só confirmar ali. Papel de nova geração, sabe? Ali tudo está falando da nova realidade que não tem. Qual que é o papel da nova geração? Não mantém os valores que bem com a democracia no 91, hoje, coisa que ainda está mantém, coisa que qualquer desafios que ainda está desde aquele tempo que alastra até hoje. Então, queria para o doutor falar um bocadinho sobre isso. No meu ponto de vista, talvez, sem dúvida, a velha geração, entre aspas, não é? Ele é uma pergunta que talvez a nova geração pode ter responde melhor do que mim. Mas está tendo risco ali. Na minha perspectiva, interpretando o que estou de comportamento de mais jovens, hoje em dia, mais jovens se clama por uma nova reforma, assim dizer. Basta que não haja um regime, um modelo de organização política e econômica que foi implementado em 1991, hoje não se comemora que é 35 anos, né? É tempo de rever. Portanto, já está em vigor há mais do que uma geração. E, portanto, por mais que tenha tido méritos, tem com certeza ajustes a fazer. Me está parecendo uma nova geração de jovens já não se revêem plenamente nos valores, nos princípios e nas regras estabelecidas a 13 de janeiro de 1991. Portanto, é preciso reformas. Nossa democracia que não implementa no 91 é uma democracia de base essencialmente representativo. Ou seja, pessoas votam, elegem-se representantes na autarquias, no parlamento, no governo, e ciclicamente, a cada ciclo eleitoral, pessoas avaliam resultados de desempenho de seus eleitos. Mas cada vez mais jovens creem que eles têm uma participação mais efetiva ao longo do mandato, que seja ouvido apenas ciclicamente a cada ato eleitoral. E que é por acaso que nos está já com cerca de 50% de abstenção nas eleições. Ou seja, mais de metade do eleitor não se interessa, não se revê por N razões nos processos eleitorais. E então crê
que o grosso de abstenção é de jovens. E doutor, só para não terminar a nossa conversa, nosso tempo é limitado, que lições que eu não poderia tirar de tudo isto, nestes 35 anos de não ser um país democrático, de não viver a democracia? Lições que não devo tirar, talvez, é que o país tem feito um percurso e que nenhum modelo é estático para sempre, não é? Que é momento de não avalia o que não ganha com o atual modelo, agora fazendo 35 anos, e o que não muda, ajusta para que toda a população de Cabo Verde continue a acreditar nesse modelo e continue a acreditar num Cabo Verde melhor. E queria deixar doutor, queria deixar alguma mensagem ali para quem está assiste o nosso programa de hoje, nessa data ali? Que não comemora essa data ali e que seja um momento também de reflexão e que não comemorar talvez num pacote, porque na julho já não tem comemoração de 50 anos de aniversário de independência e que seja essas duas datas ali junto, um momento de reflexão para um Cabo Verde melhor, reconhecendo o que faltando, mas projetando o que não crê no futuro, não é? Que no futuro não reflete que Cabo Verde não crê no futuro. Muito bem. Muito obrigada. Essa foi a nossa conversa com o sociólogo Vladimir Ferreira sobre a data de 13 de janeiro, ali que está falando sobre liberdade e democracia, na segunda-feira, que foi o feriado para a celebração dessa data ali na Cabo Verde. Bom, Miguel, te agradeço mais uma vez pela presença ali no nosso programa. Então, desejo uma ótima semana, continuação de uma ótima semana e até uma próxima visita. Com certeza estarei disponível sempre. Muito obrigada.